E aí, 303, a gente vai estar começando um conteúdo novo, um conteúdo importantíssimo, né, para nossa disciplina, tá, voltado para essa questão mesmo de armazenagem e movimentação. Aqui a gente já vai estar trabalhando elementos internos, né, até então a gente tinha visto galpões, os tipos de galpão, né, um pouco da tecnologia da informação, mas aqui a gente já começa a entrar mesmo na parte interna da organização, né, desses elementos. Então, esse nosso novo conteúdo se chama classificação de materiais. Tá? É claro que a gente já faz essa classificação, né? A atividade que a gente tinha feito anteriormente na questão do inventário físico levava muito em consideração essa classificação. No entanto, o que eu pude perceber em alguns momentos é que alguns estoques eles não tinham essa divisão, né, do que é cada coisa. Tá? Claro que alguns de vocês juntaram todos esses produtos, colocaram lá e mandaram as imagens, né, que a gente tinha solicitado. Mas quando a gente chega dentro da organização, a gente precisa classificar esses materiais. Sabe o que a gente vai utilizar, o que não pode utilizar, o que eu tenho que fazer de pedido imediato, o que não tem tanta necessidade, os perigos que alguns produtos causam, tá? E a própria perecibilidade. Tá? Isso não vai ficar, acho que, tão difícil para vocês, porque a gente fez algumas atividades já relacionadas. Tá? Então a gente vai usar a classificação do Viana. Tá? O Viana ele traz os tipos, né, os principais tipos de classificação, sendo elas tipo de demanda, materiais críticos, materiais perecíveis, materiais perigosos. A gente também vai ter materiais que são possíveis de fazer ou comprar, tá? Tipos de estocagem, dificuldade de aquisição, né, na questão de compra, e o mercado fornecedor, né? Então tem alguns exemplos que vão ser muito fáceis da gente estar identificando, né, por conta desse momento. Bom, quando a gente chega no tipos de demanda, né, é uma classificação muito utilizada pelas empresas, né? E nos tipos de demanda a gente pode ter a seguinte divisão: materiais não de estoque e materiais de estoque. Quando a gente fala materiais não de estoque, né, são materiais de demanda imprevisível, tá, para os quais não são definidos parâmetros para o ressuprimento. Esses materiais são utilizados imediatamente, ou seja, materiais que eu não necessito ter em estoque, né? Chegou, eu utilizo. Chegou, eu utilizo. Tá? Por quê? Porque se eu for gerar estoques, eu posso perder esses produtos. Então, como o próprio nome diz, é um material não de estoque, não há necessidade dele ser estocado. Tá? Parte desses materiais, como a gente tem, são os perecíveis. Né? Alguns desses elementos a gente não tem necessidade de ter estoque, né? Porque pode estragar muito fácil. Mas a gente vai ver isso depois também. Tá? Então, quando não tem assim uma regularidade, né, quando não tem assim um consumo frequente desse tipo de material, a alternativa que me sobra, né, de ofertar isso para o cliente é através de pedido, tá? Do que a gente chama de solicitação direta do usuário. Então entendam, eu não tenho esse produto no meu estoque, mas assim que o cliente vier e manifestar interesse nele, eu faço a solicitação desse produto, certo? Mas a gente também precisa estar atento a algumas questões. O cliente veio, solicitou, ele tem que fazer o pagamento relativo a algum valor desse bem, geralmente 50% dele. Tá? Por que isso? Porque muitas vezes o cliente ele pode pensar em desistir da compra e quem arca com o custo é a empresa. Então, para isso, eu preciso ter uma certa garantia, nem que seja parcial. O cliente pediu, fez o pagamento de 50% desse produto e assim que ele chegar, ele faz o pagamento da outra metade. Beleza? Materiais de estoque já são esses materiais que eu preciso ter o tempo todo no estoque. Tá? Então, são materiais essenciais para a atividade da minha empresa. Tá? Então, se a gente for pegar dois exemplos, carros, né? Se formos pegar carros, você precisa fazer a troca do óleo do carro constantemente. Então, quando eu chego numa oficina e não tem óleo para fazer a troca do meu carro, isso não é muito bom, né? Então, como é uma atividade constante, essa troca de óleo, então é interessante que eu tenha esse material dentro do meu estoque, certo? Se eu trabalho numa papelaria, por exemplo, eu preciso fazer impressão constante de materiais. Eu preciso ter papel em estoque. Então, alguns produtos eles necessitam de estoque, outros não necessitam de estoque.
Quando não necessita, a gente faz a solicitação, tá? De acordo com o que o cliente pedir, tá bom? Então a gente vai estar iniciando essas atividades com material, com esses materiais, e a gente também passa para materiais críticos. Materiais críticos a gente já vai estar utilizando muito na indústria, tá? Então são materiais de reposição específica, tá bom? E a decisão de estocar tem em base o risco, tá? Então são materiais que eles estão em estoque, mas eu preciso ter cuidado por conta do risco, tá? Materiais perigosos, o interessante é que eu tenho uma quantidade mínima desses produtos, até por conta dos danos que eles podem causar. Então isso tem que ficar muito em evidência, tá? Esses materiais críticos, eles podem ser críticos por uma série de fatores, tá? Um deles seria críticos por obtenção, né? Então às vezes eu tenho um material importado. Vamos trazer o exemplo para os respiradores, né? A gente está vendo que muitos países estão demandando respiradores, né? E por ser um material importado, muitos estão enfrentando dificuldades. O próprio Brasil enfrentou muitas dificuldades para fazer a aquisição e o transporte desses produtos, tá? Então eles ficaram numa situação um pouco crítica, tá? Um outro problema pode ser um único fornecedor. Se eu só tenho uma empresa que realiza, né, essa atividade, a produção desse bem, então eu fico muito dependente dela, né? Então às vezes é muito complicado eu conseguir ter esse produto porque só tem um único fornecedor. Imaginem vocês se tivéssemos apenas uma única empresa que produzisse respiradores, né, de um único fornecedor. Notem o caos que isso seria, né? Notem como isso ia gerar um problema muito grande, né, para as empresas. Um outro problema que a gente tem é a falta no mercado, né? Vamos lembrar que em um determinado momento a gente teve uma procura muito grande por álcool gel e em um dado momento não se encontrava mais esse produto porque a demanda era muito alta, né? Então é um material essencial, né, no momento que a gente está passando, e a sua obtenção se tornou crítica, né, por conta dessa demanda muito alta, tá? A gente pode ter também críticos por razões econômicas, tá? Então a gente tem uma variação também muito alta em se falando de moeda estrangeira. A gente está vendo que o dólar está tendo seguidas altas, né? Então às vezes é difícil eu conseguir fazer a aquisição desse produto porque o câmbio não está favorável, né? O dólar está muito alto, então poxa, para mim comprar sai muito mais caro do que eu imaginava, tá? E muitas vezes eu também tenho críticos por problemas de armazenagem ou transporte. Então eu posso ter produtos de grandes dimensões, isso a gente até viu na disciplina de operações de transporte. Às vezes eu tenho equipamentos gigantescos, tá? Então às vezes fazer o transporte deles e a movimentação é complicada, tá? Então torna eles também críticos. Eu vou ter também críticos por problemas de previsão, né? Eu não sei quando vão produzir de novo, quando vai ter de novo no mercado, então isso também torna ele um pouco crítico, tá bom? Crítico por razões de segurança também. Então a gente tem alguns equipamentos alguns produtos também, materiais de alto custo, né, de reposição. Então essas razões de segurança também estão relacionadas com isso, né? Equipamentos que não podem faltar na produção, tá? Então a gente fica nesses dois elementos, tá? Hoje nós temos dentro dos tipos o tipo de demanda e os materiais críticos, tá bom? Em um outro momento a gente vai estar vendo a questão da perecibilidade e da periculosidade, tá bom? Então bons estudos para vocês, espero que esse pequeno esclarecimento tenha ajudado de alguma forma. Tá bom? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!